Sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui no YouTube e nas nossas conversas teológicas. Estamos fazendo o Escute a Palavra de Deus para você ouvir enquanto vai para o serviço, enquanto faz academia e enquanto tem um momento de reflexão com Deus. No nosso último vídeo a gente falou do profeta Isaías. E hoje a gente vai continuar neste livro. A gente vai falar de Isaías um pouco mais para frente, no capítulo 11. Capítulo 11. Que Deus possa encontrar o seu coração aberto e que nessas nossas conversas, que às vezes soam como um monólogo para parecer um solilóquio, que seja Deus a nossa cristologia, que seja a nossa lógica, o nosso falar, o nosso respirar e as nossas contínuas procuras. Vamos ao texto? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. É verdade que esse renovo viria, que veio e que graças a Deus, o Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui hoje e podemos mencionar esse Salvador, esse renovo, como Jesus Cristo, como o pão da vida que nasceu em Belém, na casa do pão, um nazareu, um homem de dores, como diz o próprio profeta Isaías, mas que carrega uma força e um poder que decidirá todo o futuro da humanidade, todo o futuro de nós, dos nossos filhos, das nossas famílias. Não é um exagero dizer isso. No verso de número 1, Isaías, anos antes do acontecimento, ali por volta de 6 anos antes de Cristo, que foi o nascimento do próprio Cristo, Isaías previu mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. 700 anos depois aconteceu o previsto por Isaías. Um renovo. O primeiro, logo no começo, no finzinho do verso 1, tem esse adjetivo tão bonito sobre Jesus. O renovo. Você está precisando de um renovo? Não é exagero pedir a Deus, porque aqui Isaías o chama de renovo. O tronco de Davi, o rebento da geração de Davi, das raízes de Davi, surgiu o renovo. Eu acho esse um dos adjetivos mais lindos sobre Jesus, sobre Cristo. Entre tantos, né? Deus Emanuel, tantos, e o renovo. Então eu logo de cara digo, Deus vai enviar o renovo sobre você, porque esse renovo já pisou sobre a terra.
O nome desse renovo é Jesus Cristo, filho de Davi. Acredite. No verso 2, ele traz os espíritos desse renovo, as formas de que espiritualmente se manifestam esse espírito. Então, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito do Senhor tem alguns adjetivos, que é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. O Espírito da sabedoria. O renovo trará para você um espírito de sabedoria, de entendimento. Em Deus repousa toda sabedoria e todo conhecimento. Deus dá sabedoria aos simples e aos humildes de coração. No livro de Tiago ele diz: peça a Deus sabedoria. Se você quer tomar uma decisão com sabedoria, com entendimento, não precisa recorrer às obras clássicas da humanidade. Recorra ao autor e dono, onde, como diz Paulo, está escondido todos os tesouros do conhecimento. O próprio Espírito do Senhor, aquele que veio através do renovo. E a Bíblia também diz que, em Hebreus, que o que se manifesta de Deus agora se manifestava em grandes teofanias, se manifestava em grandes movimentos, mas tudo que a gente pode conhecer se manifesta através do Filho, se manifestou através do renovo, que veio, se batizou por João Batista, que abriu o caminho, passou por uma jornada aqui com a gente, nos ensinando, nos instruindo, e demonstrou na cruz que a morte não é o nosso fim. A gente morre para começar a viver. Esse é o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor te conduzirá com o espírito de sabedoria e de entendimento. Quantas vezes você vai precisar tomar uma decisão difícil essa semana? Quantas vezes você vai precisar tomar uma decisão que vai decidir o seu futuro no trabalho, o seu futuro na sua faculdade, o seu futuro no seu relacionamento? É assim, porque o espírito de sabedoria e de entendimento repousará sobre você, renovará o seu coração. Isaías também fala do espírito do conselho e da fortaleza. Esse espírito que o próprio Salomão diz, onde a sabedoria é uma fortaleza, o conhecimento é uma fortaleza, tanto quanto o dinheiro, ainda mais a sabedoria que livra no dia da morte. Se você precisa de conselhos, se você precisa de algum lugar para ser fortalecido, é no Espírito do Senhor. E aqui parece serem todas as palavras com o mesmo significado, né? Espírito de sabedoria, de entendimento, conselho e fortaleza. Ainda mais fortaleza dá a ideia de força, de poder, o Deus Todo-Poderoso, como chamaria o próprio Isaías, Deus forte, Pai da eternidade. E que o espírito do conhecimento venha junto com o espírito do temor ao Senhor, temor a Deus, temor ao Filho, que o Espírito Santo nos conduza a esse temor. No verso 3, ele diz: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Deus, como é linda essa sua atitude de ser um com o Pai. Na cruz, ele ainda proclamou, no auge da sua dor: Pai, está consumado. Perdoe, porque eles não sabem o que fazem. É assim, Jesus Cristo, aqueles que o crucificaram, aqueles que fizeram valer a validade do seu sacrifício por serem pecadores, Jesus responde: está consumado. Perdoa, tetelestai, perdoa-os, Deus. E assim é o nosso Salvador, porque ele se deleita no temor ao Senhor. O Filho teme a Deus. O Filho tem o Espírito de Deus. O Filho é um com Deus. E ele não julga segundo a estética desse mundo, segundo os nossos próprios sentidos. A nossa justiça não é a justiça de Deus. E no verso 4 ele diz: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.
Se você é pobre, se você tem pobreza financeira, pobreza de saúde, se você passa por alguma necessidade material, saiba que Deus será justo com você. Ele vai ser justo com você. Eu não sei te dizer, se posso assim dizer, que Ele vai trazer prosperidade ou qual é a causa da sua pobreza, porque eu não quero ser um coach, ter essa ilusão de que existem 10 passos, 20 passos, 5 passos para enriquecer. Muito pelo contrário, sendo Deus o autor o dono da prata e do ouro, assim faz a quem quer o que quer. Ele é soberano. E Tiago diz para que os pobres se engrandeçam na sua pobreza, sejam justos com Deus. Assim como o próprio Salomão diz que o homem que Deus deu muita alegria e muita riqueza não conseguirá ver essa vida, porque passará depressa em seus provérbios, em suas sabedorias. Além disso, ele vai decidir com equidade as pessoas a favor dos mansos da terra. Esse texto me lembra o Sermão do Monte, onde os mansos herdarão a terra. E ele vai ferir com a vara da sua boca, assim como a figura joanina do Apocalipse. Ele vai matar o perverso com um sopro. Saiba disso. Deus está nos protegendo. Ele vestirá a justiça e nos causará temor e tremor, para que possamos prosseguir rumo ao céu. O Espírito de Deus estará conosco. O Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, do conhecimento, porque o próprio Deus Filho se deleita no Deus Pai. E como consequência disso, a gente tem o verso 6 em diante, onde tem para nós aqui na boca do profeta Isaías uma mensagem de uma terra natural, não de uma terra selvagem. Qual é a diferença da natureza e da selvageria? Porque eu poderia dizer que a natureza carece de uma certa redenção, se parece que tudo está no seu ciclo natural. É verdade que existe beleza na natureza, mas mais ainda, diante dos nossos olhos como humanos, como seres sociais, existe a selvageria. Mas aqui, no reino de Deus, quando vier em glória, haverá uma natureza realmente pacífica. As coisas vão acontecer de maneira um tanto quanto antinatural, porque o lobo vai habitar com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro, o leão e o animal selvagem vão andar juntos, e todos serão conduzidos por um pequeno garoto. E assim é a boa e perfeita vontade de Deus. Tudo isso, todo esse movimento de natureza bela e harmônica vai acontecer mediante o conhecimento da palavra de Deus. A terra vai ser enchida pelo conhecimento de Deus. Que Deus traga o conhecimento dele para você. Existem coisas que estão aparentemente naturais na sua vida, mas que estão com aspectos de selvageria. Existem coisas que aparentemente são naturais, uma doença que é natural, mas está parecendo selvagem. Uma pobreza que evidentemente tem aspectos naturais de distribuição de recursos, mas parece uma selvageria. A fome e o frio, que evidentemente são naturais, mas soam como selvagens. Clame pelo conhecimento de Deus. Clame pela glória de Deus, porque a glória de Deus vai trazer sentido. Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, relata algumas experiências muito interessantes que ele passou no campo de concentração. E ele traz esse legado da logoterapia, da terapia humanística, no sentido de procura de sentido. Busque sentido no conhecimento de Deus. Tenha coragem. Negue-se a si mesmo. Negue essa aparente naturalidade selvagem. Procure uma harmonia. Aqui a gente fala de Cristo. Aqui a gente fala do Cristo ressurreto. Aqui a gente prega a palavra de Deus. Nós somos orientados à teologia, ao logos do Theos, ao logos divino. Independente da sua religião, independente do que você acredita, dos seus dogmatismos, procure sentido em Deus.
Procure. Bata que você vai encontrar. Peça o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento. Não tenha medo dos paradoxos, das dúvidas. Procure, vá a fundo. Seja um homem com sede, uma mulher com sede de Deus. Os nossos pecados não serão nada, porque Ele não julgará com os sentidos da justiça humana. Ele teme a Deus. E o plano de Deus é o plano da redenção. Veio de Jessé o renovo. Eu profetizo na sua vida renovo. Eu peço a Deus esse renovo em prol da sua vida e da minha vida. Que essas palavras encontrem um coração aberto. Que esse coração seja um coração segundo a vontade de Deus. Deus, eu oro ao Senhor em gratidão. Em gratidão a essa mensagem que poderá encontrar ouvidos na internet, no YouTube, e que ficará salva para as pessoas irem, acessarem e no ambiente secular, fora das quatro paredes da igreja, encontrarem um pouco da palavra de Deus nos seus algoritmos, nas suas recomendações. Traga renovo, traga paz e prosperidade, porque o seu Espírito vai trazer harmonia aos nossos corações, vai trazer harmonia até às coisas da natureza, vai trazer harmonia até diante daquilo que é selvagem. Tem misericórdia de nós, Deus. Perdoa os nossos pecados e nos enche de graça e perdão. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, a sua tarde. Que abençoe o seu começo, o seu meio e o seu fim de semana. Que Ele seja o norte do seu conhecimento e da sua sabedoria. Até o próximo vídeo.